Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso, tão importante, onde podemos estar juntos como um só corpo, Senhor, unidos, Senhor, unidos pela Tua Palavra, unidos pelo Teu sangue, unidos, Senhor, porque o Senhor derrubou toda a parede de separação que havia entre nós e o Senhor, entre nós e o nosso próximo. Hoje podemos estar unidos, Senhor, em um só corpo, uma só alma, uma só fé, um só Espírito, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe os nossos corações nessa manhã, que a Tua Palavra, Senhor, venha falar forte conosco e que possamos cada dia mais nos parecer contigo, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Então, antes da gente dar um início aqui, fica memorizado no seu interior aí que hoje nós vamos falar sobre gratidão, sabe? Sobre ter um coração grato em todas as circunstâncias. Mas isso nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Antes da gente entrar nos versículos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem souber aí pode falar de bate-pronto, o mais simples que tiver. Fala um versículo que você acha assim que é muito falado, que é muito compartilhado, que é muito usado. Vocês lembram de algum versículo assim que é... Fala, Júlio. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Amém. Sensacional. Você já acertou. Esse é um deles. Tem mais um que eu tenho em mente aqui. Em tudo dá graça. Muito bom. Esse também é, mas não é o que está na pauta aqui hoje, tá? Mais um. Esse versículo é tão usado que a pessoa não precisa nem ser crente para falar ele. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, são dois versículos amplamente utilizados. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Abra em Filipenses capítulo 3, do verso 7 até o 10. Filipenses é uma carta muito preciosa, nós vamos trabalhar muito em cima dela hoje. Filipenses 3, do 7 ao 10. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amém. Então, aqui são palavras do apóstolo Paulo, né? E fica com esses dois versículos em mente, então, que o Júnior falou, que a Márcia falou, né? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, e o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembra que o foco da nossa comunhão hoje é gratidão. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, é um dos textos mais citados, porém, também é um dos mais mal interpretados. Por quê? Porque muitas vezes ele é usado como um mantra de autoajuda. Ele é usado como uma garantia de sucesso. Então, tudo posso. Então, puxa, gostei daquele carro novo que lançou agora, eu quero. Vou financiar, vou parcelar, sei lá o que vai acontecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Será que é isso que o versículo está querendo dizer? Né? Que eu posso fazer o que eu quero e que Deus vai me dar o respaldo que eu preciso? Paulo, nesse versículo que ele escreveu em Filipenses, a carta à igreja em Filipenses, né? Ele está ensinando sobre uma força espiritual que transcende as circunstâncias. O que isso quer dizer? Que é a capacidade de nós nos permanecermos fiéis a Deus e contente em Cristo, independente da situação. Não é um poder miraculoso que vai evitar que passemos por dificuldades. Mas é uma força que vai nos ajudar a suportar as dificuldades, com graça, tá? Com graça, com fé, com esperança. Então, a aplicação correta desse versículo na nossa vida, ela é transformadora. Em vez de usar o versículo como uma garantia de sucesso, nós devemos usá-lo como uma fonte de força para enfrentar os altos e baixos da nossa vida. Porque isso todos nós vamos passar, irmãos. Ele nos ensina que a nossa satisfação não deve depender das circunstâncias, mas da nossa relação com Cristo. Então existe aqui um relacionamento, é uma amizade, é um estar junto, é um gastar tempo na presença do Senhor. É isso que ele está mostrando para nós. Então, quando nós enfrentamos dificuldades,
o versículo não promete que podemos mudá-las magicamente, mas nos assegura que podemos enfrentá-la na presença do Senhor, com a ajuda dele, né? Ele é a nossa força, ele é quem nos provê. Quando experimentamos sucesso, ele nos lembra que o verdadeiro contentamento não vem das circunstâncias favoráveis, mas de Cristo. Então não é porque eu fui para o Texas realizar um sonho, eu vou falar, obrigado. Claro, nós devemos ser gratos por tudo, né? Mas não é só na hora boa. Gostoso, né, Cassião? Passear, viajar, amém. Semana que vem é nós, se Deus quiser, estamos aí. Mas o Senhor fez tudo para a honra e glória dele. Então, se eu viajo, é para honrar e glorificar o Senhor. Se eu trabalho, é para honrar e glorificar o Senhor, né? Se eu estou passando alguma dificuldade, isso também deve honrar e glorificar o Senhor. E nós vamos ver como que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer isso. Mas antes, vamos voltar para o Salmo 23, então, que o Júnior lembrou aqui. Ele diz, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, o que o salmista começa a falar aqui? Que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele também é, muitas vezes, mal interpretado, né? Falar, porque o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo que eu quero, não vai me faltar nada. Então, eu sonho com um carro, meu pastor vai prover. Eu sonho com uma casa de X aí, o Senhor vai prover. Eu sonho com uma viagem, o Senhor vai prover. Mas, na verdade, irmãos, o que o versículo está falando não é isso. Outras traduções dizem que o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. É um sentimento de gratidão, que a pessoa diz assim, eu tenho o Senhor, eu tenho tudo que eu preciso, eu não sinto falta de nada. Claro que nós estamos abertos para receber todas as bênçãos do Senhor, mas se elas vierem ou não, eu já estou contente, porque o Senhor é o meu pastor. Então a gente não sente essa necessidade, não está faltando nada na minha vida, porque eu tenho o principal, que é o Senhor, né? Na verdade, se a gente mudar o enfoque, a nossa alma, irmãos, ela é um gigante sugador, um aspirador, nada vai suprir isso. Eu vou estar sempre querendo mais, mais, mais. Nunca vou estar satisfeito e nunca vou estar contente. Por isso que os nossos olhos têm que estar no Senhor. Ele, é Ele. E o versículo continua, ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Está vendo que aqui o salmista está levando a ovelha, né, que somos nós, para uma relação com o Senhor? É um relacionamento. O Senhor está comigo. Então eu estou no vale da sombra da morte? Estou, mas quem está lá comigo? O Senhor está comigo. Amém. Irmãos, muitas vezes nós somos preparados para receber as bênçãos, mas às vezes a gente não se prepara para andar no vale da sombra da morte. E isso é um alerta para nós, porque esses vales vão acontecer na nossa vida. Não adianta eu querer me enganar. Claro, Deus pode me abençoar, eu ter uma vida longa, próspera, saudável, como os antigos, né? A gente via, por exemplo, meu avô faleceu, já tinha quase 90 anos. Minha mãe falou que ele nunca tinha ido ao médico. A primeira vez que foi, que passou mal, já foi e ficou, né? Morava no interior da Bahia, não tinha recursos, os recursos eram naturais, né? Plantas, essas coisas, trabalho, alimentação. Mas quando ficou doente, foi aquela única vez. Mas a gente, hoje, nos dias atuais, a gente vê que a situação está um pouco diferente, né? É difícil a gente conseguir levar uma vida inteirinha, né? Sem ter uma complicação, seja ela financeira, seja ela de saúde, né? Eu estou aqui, comemorei 46 anos ontem. Irmão, eu estou somando as coisas aqui, hérnia de disco, túnel do carpo, diabetes, doença celíaca. Falei, Jesus, segura a onda aí um pouco. Né? Mas graças a Deus ele está nos suprindo, né? Ele está dando condições a gente continuar caminhando aqui e glorificando o nome dele, né? Às vezes você olha e fala, você está bem e tal. Não, eu acordo, eu não consigo segurar uma caneca de café. A dor que tem no pulso aqui, a fraqueza. Então a gente vê que o nosso homem exterior, como o apóstolo Paulo, ele se corrompe dia a dia. Mas o nosso homem interior precisa se renovar dia a dia. E essa força vem do Senhor. Amém? Passa o Salmo 23 aqui. Então ele está falando do quê? Do bordão e o cajado. Às vezes a gente passa esse salmo, lê batido, né? Bordão, cajado.
Mas isso não faz parte da nossa realidade hoje, né? O que é um bordão? O que é um cajado? A gente não usa esses instrumentos no nosso dia a dia, né? Mas o pastor, naquela época, que cuidava das ovelhas, ele tinha esses dois instrumentos, tanto o bordão como o cajado. O bordão, ele é um bastão mais curto e mais robusto. Eu imagino que seja algo parecido com um cacetete, né? Algo assim, que ele servia para defender o rebanho de animais. Então o pastor usava aquilo para espantar os animais, lutar contra animais muitas vezes, para proteger o rebanho. Enquanto que o cajado já é uma vara mais longa, curva, que o pastor usava para conduzir, orientar as ovelhas e até resgatar alguma. Se porventura alguma dessas ovelhas caísse num buraco, esse cajado ele era curvo, ele podia laçar a ovelha ali, puxar para fora e salvar essa ovelha. Então, juntos, o cajado e o bordão simbolizam orientação de Deus para manter as ovelhas no caminho certo, mas também significa cuidado e correção divina. Porque se a ovelha sair do caminho, ele vai lá e puxa de volta. Imagina resgatar uma ovelha do buraco com um cajado. Está salvando ela? Está salvando, mas não é algo agradável, né? Ela subir ali pendurada pelo pescoço com esse cajado, não vai ser nada agradável. Vai ser doído, vai ser sofrido. Mas o alvo maior é a salvação. Essa ovelha será salva, certo? Então ambos trazem consolo, pois mostram que o pastor, que é o nosso Deus, está sempre presente, protegendo, guiando a nós, né, suas ovelhas, mesmo em tempos difíceis e perigosos como o vale da sombra da morte. Então essa é a relação que a gente está fazendo aqui com o Salmo 23. Mas voltando para Filipenses, capítulo 3, que é o que a gente leu a passagem, do 7 ao 10, quem é essa pessoa que está falando? Isso que nós lemos aqui, né? Que o que para mim é lucro, agora é perda por causa de Cristo, deveras considero tudo como perda. A palavra original ali é refúgio, é esterco. Todo o resto para ele aqui é esterco por causa de Cristo. Quem é essa pessoa que está falando? Irmãos, esse cara que está falando aqui, ele é um homem de aproximadamente 60 anos, muito culto, de uma boa linhagem, tinha uma vida tranquila e sossegada. Mas depois de Cristo, a coisa começou a mudar para ele. E aonde esse homem estava? Ele estava na cidade de Filipos. A cidade, ela foi o primeiro local de conversão na Europa. Então, sempre que o evangelho chegou na Europa, chegou por Filipos. Foi por ali que o evangelho entrou na Europa. Quando Paulo e Silas evangelizaram Lídia e o carcereiro, né? Naquele episódio muito famoso que eles oravam e cantavam, as cadeias caíram, eles estavam livres, né? Então eles foram convertidos após esse terremoto. Essa passagem está em Atos 16. O que mais que nós podemos falar sobre esse homem? Ele era um homem obediente a Deus, extremamente obediente. Mas agora ele estava preso, açoitado e amarrado a um tronco, acorrentado a um tronco. Esse homem está escrevendo isso. Filipenses é uma das cartas que os teólogos chamam de cartas da prisão. Paulo estava preso, foi açoitado, foi espancado, estava acorrentado, mas é conhecido como a carta da alegria. Isso é um desafio para nós, né? Olha o que ele estava passando, a situação que ele estava, mas essa carta é conhecida como carta da alegria. A cidade de Filipos também, ela é descrita como uma colônia romana, ela era uma cidade estratégica e ela era impactada muito forte assim, pela cultura romana, pela religião romana. Os cidadãos ali, eles ostentavam um forte orgulho da civilização romana, orgulho dos seus deuses, orgulho da sua religião, e ali começava também algo muito forte que era o culto ao imperador. Então o imperador era tido como o filho de Deus na terra. Então ele era tratado como rei dos reis, senhor dos senhores. Mas quando o apóstolo Paulo chega aqui nos Filipenses, essa carta que ele escreveu, principalmente ali no capítulo 2, falando que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se tornou um homem, né? Assumiu uma forma humana, mas que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, em que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, aí ele cutucou a onça com vara curta, né? Porque aí ele estava tirando o trono do imperador e falando, não, esse trono não pertence ao imperador, esse trono é de Deus. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Altíssimo, não há outro. Então aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele era um preso político, ele não era alguém agressor, violento, não é isso. Ele estava declarando que Jesus Cristo é o Evangelho.
E por fazer isso, ele ficou preso, né? Porque César era o Senhor. E aí o que aconteceu? O pessoal falou assim, esse cara está perturbando aqui. Tá falando que César não é o Senhor, mas que um homem que morreu lá em Jerusalém e que supostamente ressuscitou, que ele é o Senhor. Era isso que Paulo estava anunciando. Mas aí o pessoal entregou ele para as autoridades e ali ele foi açoitado, preso e tal. E antes de chegar a Filipos, uma coisa interessante, eles tentaram ir para outros lugares, mas Deus não deixou. O Espírito falou com eles, falou, não vai. Até que em certo momento ele falou assim, vai para Macedônia, vai para Filipos, lá, onde que tem um varão lá, se eu preciso que você chegue até ele e tal. Então, mudou os planos. Então, Paulo obedeceu à risca. Ele queria ir para um lugar, o Espírito falou, não. Aí o Espírito falou, vai para lá. Ele foi para lá. Então, ele obedeceu a Deus. O que aconteceu com ele? Preso, açoitado, espancado, injustiçado, correntado, sofrendo, com fome, numa cela. Por quê? Porque obedeceu a Deus. Esse é o evangelho que a gente tem ouvido? Né? Seja um servo de Deus e a sua vida vai decolar, vai de vento em popa. Ou muitas vezes a gente se depara com uma situação difícil na nossa vida e fala, mas Senhor, eu vou nas reuniões, eu participo da igreja, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu falo aquilo, e agora estou passando por isso, por quê? Primeira coisa, irmão, se a gente olhar os relatos bíblicos, não é isso que a Bíblia aponta para nós. Então ele foi preso, ele foi açoitado, estava lá com a costa toda rasgada, sangrando. Por quê? Porque ele estava dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Porque ele estava pregando o Evangelho genuíno, o Evangelho puro, sem fermento. Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Nossa boca precisa confessar isso, tá? Outra coisa interessante que o apóstolo Paulo deixou para os filipenses. Dá uma olhada no versículo 3, verso 17. Ele diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está se apresentando como um modelo para os filipenses. E não só para os filipenses, ele fala, sejam dessa forma, como para nós, isso também está sendo falado hoje, irmãos. Isso é um modelo para nós. Qual que é o modelo que a Bíblia deixa para nós? Que nós precisamos olhar somente para Jesus. Não é para circunstâncias, não é para situação, mas é para a eternidade com Cristo. Vão acontecer muitas coisas aqui com a gente? Vai. Mas nós precisamos ser modelo para essa terra, para essa nação, para a nossa família, para a igreja, né, para os irmãos. E no capítulo 1, ele já começa falando ali que a maioria dos irmãos foram estimulados no Senhor por causa das algemas de Paulo. Então, pelo fato deles estarem presos, foram açoitados, mas à meia-noite eles oravam e louvavam ao Senhor. E todos os presos ao redor ouviam isso. Eles foram um modelo. Passando por tudo isso, oravam e louvavam ao Senhor. Isso é um modelo para nós, né? Porque seria muito... Qual o testemunho que eu dou quando eu estou passando um sofrimento e a gente só reclama, se volta contra Deus, se volta contra a igreja e só lamúria, só murmúrio? Irmãos, isso não traz testemunho nenhum. Quando essas pessoas aqui de Filipos viram esses homens passando por tudo isso e louvando ao Senhor, falaram, que fé é essa? Eu quero essa fé, eu almejo isso. E além dos irmãos serem estimulados, a carta aos Filipenses fala que os soldados também se converteram de ver aquela força, o poder da ressurreição, né, que o apóstolo Paulo fala. Provem isso, provem esse poder da ressurreição. Nós vamos morrer diariamente, né, seja por uma situação que nos entristeça, por uma enfermidade, por uma dificuldade financeira, mas ao mesmo tempo a gente olha para o pastor, renova as nossas forças, a gente ressurge. É o poder da ressurreição. O apóstolo Paulo provava isso diariamente, irmão. O poder da ressurreição. Então, que carta a nossa vida está escrevendo? Olha a carta que ele deixou. Uma carta de alegria, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento. Então, a nossa vida também deve ser semelhante a essa. Irmãos, pregar é fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo. Não é fácil para nenhum de nós, né? Nós somos humanos, frágeis, fracos, mortais,
Quando eu descobri meu diagnóstico de diabetes, por exemplo, eu me lembro muito bem que eu tive vários episódios assim de um início de depressão. Eu ficava meio mal, meio abatido, eu não sabia de onde vinha aquilo. Mas no nosso corpo, irmão, nós somos uma bomba de reações químicas aqui. Quando começa a faltar um hormônio, ou um hormônio está além do que a nossa mente já bagunça, o nosso interior já fica angustiado. Aí aos poucos, né, eu fui descobrindo como era, como tratar, fui me cuidando, meu corpo foi restabelecendo o equilíbrio. Mas eu percebi a diferença, porque a insulina ela é um hormônio. Meu corpo já não estava produzindo mais. Então a falta desse hormônio já começou a desencadear reações internas aqui que eu nunca tinha provado. Negativas. Reações de depressão, de tristeza. Aí, aos poucos, né, consegui equilibrar, isso aí foi se revertendo. Né? Então, nós estamos sujeitos a essas coisas. Não adianta a gente espiritualizar as coisas demais, mas a gente ainda tem as nossas necessidades humanas aqui na Terra, né? Filipenses também é tido como uma das igrejas, ou se não, a igreja preferida de Paulo. Quando você lê o comecinho da carta já, no capítulo 1, verso 3, olha como ele trata os irmãos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha que coisa gostosa. Ele lembrar dos irmãos, ele lembrar da igreja de Filipos e falar, meu, que igreja preciosa. Deus, obrigado por esses irmãos, obrigado por essa igreja. Olha que gostoso isso, né? Ele olhar para a igreja e dar graças a Deus por ela. Assim somos nós, né? Nós somos poucos, se vê às vezes até menos do que a gente gostaria, né? Mas quando vem a memória, cada um de nós aqui, não é gostoso ter esse sentimento? Fala, Deus, obrigado. Obrigado pela vida do irmão, da irmã, dos irmãos. Isso é gostoso, é satisfação. Mas por que o apóstolo Paulo tinha esse sentimento com relação aos irmãos? Porque eles estavam juntos, né? Em outros momentos, que Paulo estava preso em Roma e tudo, esses irmãos contribuíram com Paulo, mandaram ofertas lá para sustentar. Só uma curiosidade aqui, quando uma pessoa ficava presa pelo Império Romano, ela tinha que custear a sua prisão, tá? Ela pagava aluguel, pagava comida, qualquer coisa que ela tivesse lá, ela tinha que fornecer isso daí, né? Claro, tinha que dar um jeito, senão ia continuar lá ou ia ser espancado até a morte. E a igreja ajudou Paulo com isso. Eles mandavam recursos para manter Paulo ali, porque ele tinha uma guarda, a guarda pretoriana foi destacada para ficar com ele, e ele precisava pagar por aquilo, para ter esses privilégios de estar preso numa casa, de poder receber visita. A igreja supriu isso, né? E que interessante essa questão do preso ter que pagar, né, as suas custas. Imagina se a moda pega no Brasil, o negócio ia ficar bom, né? Mas hoje a gente vê o inverso, né? A gente que paga para o cara ficar preso, né? Ele te rouba, te assalta, mas ainda você tem que manter ele lá. Mas enfim, vamos caminhar. Então, com tantas dificuldades, além de recursos financeiros, os irmãos de Filipe mandaram Epafrodito, mandaram outro irmão, falou, vai lá, fica lá com Paulo, dá uma força para ele, estimula ele, ajuda ele a se tratar, a se recuperar. Então, olha que igreja preciosa. Mandaram os recursos, que hoje a gente enxerga isso de uma forma como missões, né? Então, às vezes nós temos irmãos em outras localidades, em outros países, a gente pode estar com eles através dos recursos, né? Mandar uma oferta, a gente está junto, irmãos, é a mesma obra, né? Mas além disso, mandaram um irmão lá, e ele foi lá ficar com Paulo. Olha que precioso. Então, quando Paulo olhava para essa igreja, ele falava, meu, isso é o amor fraternal, essa é a igreja do Senhor. Então, Paulo, ele, mesmo nessas situações aqui, acorrentado, torturado, numa cela escura e fria, ele usa umas palavras aqui que nos trazem encorajamento. E ele usa até um verbo meio dramático, tipo, ser ou não ser, mas de outra forma, né? Ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a visão de Paulo. Ele fala que o viver, então, eu vivo por Cristo, tudo que eu faço é por Ele, Ele que me fortalece, Ele que me sustenta. E se eu passar dessa vida para a próxima, é lucro, irmão, porque eu vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Ele tinha essa visão. E nós, às vezes, perdemos isso, né? A gente acha que o melhor é aqui. Não é que eu estou fazendo uma apologia à morte, não, né? Ou desejando morrer, não é isso, irmão. Mas é que a gente sabe para onde nós vamos passar. Para onde nós iremos após esse breve momento aqui na Terra. A gente passa muita coisa boa aqui, né? Casamento, família, filhos, viagens, amigos, igreja, tudo isso é lindo. Mas, na verdade, isso é só um antegozo, né? É um fragmento
do que nos aguarda na eternidade, que é estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Deus é ainda maior que a morte, e isso torna a alegria do cristão indestrutível. Nada pode nos matar, irmãos, porque nós temos a vida eterna. Então, mesmo que venha uma situação difícil, uma dificuldade financeira, uma doença, uma enfermidade, quantos relatos a gente ouve, às vezes, de gente que está fazendo quimioterapia, passando por um processo doloroso, né? Difícil, mas ainda assim está alegre no Senhor, né? Então, irmãos, a gratidão, ela é a característica de um cristão genuíno. E ela está, de um cristão genuíno, que está em comunhão com o Pai, o nosso pastor. A alegria, a gratidão, é um sentimento genuíno de um cristão que está em comunhão com o Pai. Veja essa frase do escritor francês Victor Hugo. Ele diz assim: os infelizes são ingratos, e isso faz parte da infelicidade deles. A infelicidade, irmãos, nos leva à ingratidão. E a ingratidão revela a nossa infelicidade. Olha só, esse é o testemunho de um cristão? Não. A ingratidão não é o testemunho de um cristão. Enquanto que o oposto também é verdadeiro. A alegria nos leva à gratidão. E a gratidão revela a nossa alegria. Então, sempre que eu sou grato, sempre que eu dou graças a Deus por tudo, como diz Tessalonicenses, eu revelo que eu sou uma pessoa alegre. Eu revelo que eu sou uma pessoa feliz, contente. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, né, no 4:4. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas aonde que está a alegria aqui? É na circunstância? É na situação? Não, a alegria é no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em Gálatas 5, nós vemos que o fruto do Espírito contém alegria, né? Fala que é o fruto. Então, o fato de eu estar no Espírito, eu vou colher todos os frutos, que é alegria, que é paz, que é mansidão, que é domínio próprio. Então, a alegria faz parte dessa comunhão, né? Paulo olhava firmemente para Jesus e nada mais, como a gente canta, né? Sempre que olhamos para qualquer outra coisa que não seja a cruz do nosso Senhor, que não seja o nosso Senhor, nós estaremos olhando para algo que nós não devemos ou que não podemos. Se a gente tira os nossos olhos do Senhor, irmão, nós vamos começar a olhar ou contemplar coisas aí que não vão trazer alegria, nem contentamento, nem felicidade, e muitas vezes vai nos afastar do Senhor. Cristo é o nosso alvo. Ele é o resgate eterno, nós estaremos eternamente com Ele e vamos provar o poder da ressurreição. Nós não vamos apenas provar o poder da ressurreição quando nós morrermos aqui e ressuscitarmos com Cristo, mas a gente já pode provar diariamente, irmãos, desse poder, seja numa dificuldade de família, espiritual, financeira. Vamos provar o poder da ressurreição. Em cada calamidade da vida humana. A vida humana tem suas calamidades. Nós lemos no Salmo 23, né? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Então a nossa fé, irmãos, tem que estar nele. A nossa alegria é nele. E essa alegria, ela vai exceder todo o entendimento. Está no 4:7, né? Foi ele que falou para os Filipenses. Capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando a gente prova isso, coloca a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, a gente prova desse entendimento, dessa paz, né, que excede todo o entendimento. Para o mundo aí fora, não faz sentido. Por que você vai num velório, muitas vezes, um irmão partiu para estar com o Senhor, e a gente canta, coloca um louvor lá e dá um testemunho. Por quê? Porque a gente sabe que essa pessoa está com o Senhor, que é infinitamente melhor. E a gente pode encontrar paz mesmo numa situação de morte. E cantar, louvar. Nós vamos chorar, vamos sentir a falta, lógico. Mas a gente sabe que essa pessoa partiu para algo que é muito melhor. Que é o que é a nossa esperança, né? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Vamos dar uma lidinha rápida no Salmos 34, do verso 1 a 8. Também separei esse salmo aqui, que ele é precioso. Salmos 34, de 1 a 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos, a uma.
lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Então, irmãos, essa é a experiência que a palavra de Deus nos orienta a termos. Prova, vai lá provar, testa o Senhor e você vai ver que ele é bom. Né? E assim como o apóstolo Paulo e Silas aqui na prisão, a gente pode abrir a nossa boca e louvar o Senhor, porque ele é bom o tempo todo e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Como nós cantamos no início, né? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém? Que a gente possa provar isso, irmãos, diariamente, que o Senhor é bom e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Que o Senhor nos dê esse coração de gratidão em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esses irmãos, Senhor, que sofreram por amor ao teu nome. E por causa dessas experiências, Senhor, nós podemos louvar e glorificar o teu nome. Obrigado porque o teu Espírito repousa sobre nós, Senhor. Ele habita em nós. E por causa disso nós podemos te honrar, te louvar, te glorificar. Nos ajuda, Senhor, a nos lembrarmos de ti, não apenas nos dias bons, mas também nos dias maus, no sofrimento, nas dificuldades na vida, lembrando que o Senhor já venceu, que tudo está consumado, como o Senhor orou naquela cruz, Senhor. O Senhor disse, está consumado. Que nós possamos receber essa vitória no dia de hoje e até aquele dia onde nos encontraremos contigo. Amém, Jesus. Amém. É um exercício, irmãos. Gratidão, né? Precisamos exercitá-la todos os dias. Um versículo que eu esqueci de mencionar aqui, ele fala, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não sabia, mas ele teve que aprender. Assim somos nós, né? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.